Você acredita no inferno? Acha que Deus seria capaz de construir um inferno? Aí tem essa batalha toda essa divergência teológica, filosófica, espiritualista, religiosa sobre o tema. Eu estava vendo um vídeo num podcast do Rodrigo Silva, que ele está sempre em podcast, é adventista, então ele tem uma visão um pouco fora do que crê, por exemplo, o catolicismo. O catolicismo é um segmento que acredita mais nessa questão do inferno, inclusive os padres na missa. Inclusive eu citei essa semana um frei que ele fala muito em pecado, que está aí rendendo muito no YouTube lives com 1 milhão de pessoas rezando o texto, que é o Frei Gilson. E ele fala muito em pecado e inferno, que está em luta contra o diabo, contra as hostes do demônio e tal. E ele se acha um iluminado que está conduzindo o povo a lutar e a orar, inclusive 3, 4 horas da manhã, rezando o texto, segundo ele, combatendo o diabo contra o pecado, para ninguém ir para o inferno. Quem não casa, quem não toma hóstia, quem não se confessa, quem não vai para a igreja, esses, segundo ele, não se salvam. É o que ele deixa claro. E o Rodrigo Silva, alguém perguntou a ele sobre a questão do inferno e o posicionamento dele foi de que Deus é amor. Então, qual era a graça que Deus veria ou por que Deus colocaria alguém para queimar eternamente se ele é amor? Ele não puniria. Então, se ele fizesse isso, a maioria fosse para o inferno, o diabo teria vencido. O diabo teria conseguido o intuito de pegar as pessoas e puxar para as trevas, e Deus teria prazer em torturar? É o que ele estava questionando. Mas não somos nós que criamos a Torá, os evangelhos, as cartas e tudo que falam claramente sobre a questão do inferno. E eles repetem o tempo todo que na Torá não tem diabo e na Torá não tem inferno. É o que eles repetem o tempo todo. Mas eu volto de novo, como eu já falei em alguns vídeos aqui, a questão dos hebreus. Desde a história de Adão, passando por José e Abraão, passando por Moisés, Salomão, Davi. Ali tudo é um livro político, eles não falam de questão espiritual. Eles inventaram agora, os cabalistas, de que tem a Midrash, de que tem o Talmud, de que tem o Zohar, que são livros que vêm da tradição oral, que são fora da Bíblia, ligado à Bíblia, é uma coisa paralela à Bíblia. Que eles falam de anjo, disso, daquilo, mas na Bíblia não tem nada disso. A missão de Moisés era conduzir o povo a comportamentos sociais, a dizer que isso não pode, aquilo não pode, isso é pecado, isso não é pecado, mas ele não falou muito, revelou nada sobre os mundos espirituais. Não tem nada sobre isso. É por isso que ele não falou. Era um povo que estava muito ligado às crenças do Egito e tal, muito idólatra, como a gente viu, adorou o bezerro de ouro no deserto. Então ele não ficava falando disso para não criar celeuma, para não criar até seitas. Se hoje em dia surge seitas, imagina ele conduzindo aquele tanto de povo no deserto e começasse a falar no deserto sobre diabo, sobre Lúcifer. E até gente até querendo fazer pacto para sair de lá daquele lugar horrível que era o deserto, daquelas tendas, tomando sol e poeira na cara. Então ele não falava sobre esses assuntos e ele não deixava claro sobre isso. Além do mais, tanto ele lá, ninguém sabe o que ele escreveu, que foi complementado pelos rabinos, especialmente no século VI a.C., do desterro da Babilônia, eles têm essa concepção, até hoje eles repetem isso, de que bondade e maldade, ou bem e mal, vem de Deus. Que Deus, se o diabo existe, foi criado por Deus, é uma criatura que ele criou, Lúcifer e tal. Uma confusão tremenda, porque o diabo não é Lúcifer, de fato. Pela mitologia cristã, ele é um anjo caído, era um querubim que caiu e foi para lá ser o príncipe das trevas. Chamado de príncipe das trevas porque tem um rei, um diabo maior, o mal que sugou ele para baixo. Ele saiu das trevas do Criador para o adversário lá embaixo. O diabo seria alguém expurgado da criação. Deus não tem lugar para maldade nele, ele é a luz. Como é que alguém é luz e ele cria o mal para quê? Para testar o homem. Não começou na árvore do bem e do mal, porque comeram, surgiu o pecado original e um querubim, que era um anjo, se transformou no adversário.
o mal se apresentou ali, porque ele já existia, a sombra já existia ali, na contração divina, como supostamente fala a Cabala das criações do mundo, da formação e tudo mais. Deus jogou para fora todo o mal e ficou a sombra, sempre tentando circular a luz, a morte tentando destruir a vida. Ele é mais poderoso e o mal não pode destruí-lo. Essa é a questão, mas o mal está sempre à espreita. Todo filósofo, inclusive Jesus, deixou isso claro. Ele foi para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Aí algumas pessoas, nesse mesmo pensamento que tem os rabinos, de que tudo se encerra em Deus, diz que aquele Lúcifer, aquele Satanás, aquele tentador, era alguém de dentro de Cristo. Cristo era pureza. Ele tinha duas personalidades, humana e divina, mas a divina iluminava a parte humana. Não tinha diabo, não tinha medo, não tinha nada dentro dele. Tinha indecisões, tinha algumas dúvidas. Quando humano, quando jovem ali, ele cresceu e tal, algumas coisas que, pelo jeito, a memória dele, ele não lembrava de toda a parte celestial, inclusive se perguntasse de anjos, de tronos, de coisas, não era a missão dele falar e parece que ele não lembrava. Ele pode ter lembrado depois de ter ressuscitado. Ele estava como homem, tanto que ele se referia o tempo todo como filho do homem. Ele tinha algumas noções, ele falava de coisas celestes, do Pai e tal, e muita coisa ele pedia ao Pai, ele pedia luz ao Pai, porque a mente dele estava humana, estava limitada a um homem, não a um Deus naquele momento. E ele foi ter aquele confronto com o diabo. Não era um diabo de dentro dele, um arquétipo dele, não. Ele era a luz, ele era o Filho de Deus, ele era a pessoa mais poderosa que pisou na terra. O diabo não estava dentro dele, não tinha nenhuma sombra de diabo dentro dele, não. Essa história de dizer que Deus é bom e mal ao mesmo tempo, essa dualidade, essa ambiguidade, não existe. Deus é bom, ele é luz, é sabedoria, é amor e vive para sempre. Não tem nele morte, não tem nele veneno, não tem nele maldade. Deus é pureza, amor, verdade, sabedoria, justiça e poder. Muito poder. Mas, voltando à questão do inferno. Claramente tem a passagem lá em que ele está conversando com Moisés e Abraão e que tem a parábola lá do mendigo que estava debaixo da mesa pegando comida e que ao morrer o rico que não dava comida ao mendigo foi para o inferno e ele pede para que molhe a ponta do dedo para molhar a língua dele porque onde ele estava era muito quente, citando claramente o inferno. E no Novo Testamento cita claramente essa possibilidade de onde haverá fogo, ranger de dentes e sofrimento eterno. Mas para fechar o vídeo, voltando à questão do Rodrigo Silva, ele disse que Deus não puniria, não seria tão mal de punir alguém. A questão de Sodoma e de Gomorra é o quê? Pelo pecado, as pessoas foram queimadas vivas, segundo a história. A mulher de Ló virou uma estátua de sal só porque desobedeceu e olhou para trás. Então não existe castigo. Um filho de um sobrinho de Moisés, só porque entrou próximo à arca, um raio fulminou ele na mesma hora. Porque desobedeceu comer o fruto no jardim, Eva e Adão foi jogado para fora do paraíso para se virar no meio da mata, no meio das feras, sem ter o que comer, sem ter onde morar, passando fome, frio, no meio da chuva. Enfim, eles não sabiam nada como sobreviver e foram jogados para fora. Não é que Deus é mau, como eu acabei de dizer, não existe maldade em Deus, mas existe justiça. Ah, mas uma pessoa vai ser punida, que Deus é esse? O cara pega um avião, que nem o Bin Laden mandou o cara pegar, jogar num prédio, mata 4.000 pessoas, simplesmente Deus ignora? Não, meu filho, tudo bem, foi um erro seu, mas eu perdoo. Não existe isso, existe alguma espécie de punição. A questão é se é eterno ou não, e que tipo de inferno é, porque pelo jeito existe um inferno para cada um de nós, que vai sofrer de uma forma diferente. Pode ser de fogo, pode ser de água, de gelo, de fim. Mas o principal desse inferno é de estar longe de Deus, longe da vida. Sobre ser eterno ou não, o que se cogita é que o inferno será destruído um dia. Assim que o paraíso reinar e não houver mais necessidade da terra,
Deus estalar o dedo e tudo será desintegrado. Então, tudo não existirá mais. Se está com Deus, é vida eterna. Se está fora de Deus, é apagado. Isso é que é o inferno eterno. Não volta mais para a luz, não volta mais para a fonte. Está fora da fonte, igual um galho que é cortado e ele seca longe da árvore. Ele está longe da árvore, ele seca, vira pó. É mais ou menos essa alegoria. Está longe de Deus, ele vai ser destruído. Não tem karma, não tem reencarnação, não tem nada que vai fazer com que a pessoa que matou 4, 5 mil pessoas numa guerra, por tirania, fez um genocídio, como nem está acontecendo em Gaza ou em outra coisa, que Deus simplesmente diz, reze ali 3 Pai Nosso e você está perdoado. Alguma punição vai existir. Então, eu acredito sim que o inferno existe e que a gente não deve criar uma paranoia que nem o Frei Gilson, que só fala em pecado o tempo todo, tudo é pecado, não sabemos o que realmente se enquadra de dizer que é para comer camarão, para não cortar o cabelo, para não sei o quê. Mas, no que disse Jesus, buscai a sabedoria, como disse Salomão, e como disse Jesus, buscai o amor. Com o amor e a sabedoria, sabemos que não matar, não roubar, não torturar, não levantar falso testemunho, não fazer mal ao próximo, não promover guerra, não promover mentiras, não promover discórdia. Ou seja, o bom comportamento é que vai nos fazer voltar a esse Deus que é bondade. E por aí, eu volto de novo a repetir de Deus não ser bom e mal ao mesmo tempo. Ele é bondade, porque senão ele chamava todos e lá ele fazia uma purificação e todos ficavam com ele. Mas toda pregação é através da benevolência, da bondade, do amor, da sabedoria, da justiça, da iluminação, é que você volta à fonte. Seja em que crença for. É que na árvore da vida da cabala. Para subir é no direito ali o caminho da mão direita de você ascender pela bondade, pelo amor, pela verdade, pela justiça, pela benevolência. Então, não tem esse papo furado de dizer, eu vou pecar. Deus me perdoa. Na hora eu peço perdão e me perdoa. Não, não existe isso. Deus é amor, mas é justiça. Não existe o amor sem a justiça.